Ávila. Eu fico tão feliz quando você vem na minha aula, Ávila. Você é uma pessoa que vem tão pouco na minha aula, mas você deveria vir mais. Eu gosto quando tem representantes de estado. Do Rio Grande do Norte, eu sempre lembro de você, porque é um estado que não tem muitos alunos, e você tem um monte de Olimpíada aí do Rio Grande do Norte. O Lucas foi premiado na Olimpíada de Matemática da Unicamp. Ontem eu vi a foto dele lá no meio. Não deu para ver muito, não, viu um nome. Pela foto eu não conheço ninguém. Clara, eu não sabia que você era de Maceió, Clara, que legal. O estado de Alagoas é um estado que tem muito aluno meu aqui. A minha meta é ter 50% dos alunos de Maceió, não, de Alagoas premiados. 50% dos alunos de Alagoas eu quero que sejam premiados. Eu acredito que tenho medalha de ouro. Você é do Ceará, né, Lucas? Você é do Ceará. Então, do Ceará não temos muito também, não, mas até que tem uma quantidade razoável. Eu acho que o que mais tem é Alagoas. Depois de Alagoas, não sei. Acho que talvez Ceará seja um estado que tenha mais gente depois de Alagoas. Ou tem outro estado que tenha mais? Não sei. Ceará, Bahia, Santa Catarina. É. Da Paraíba. Você é da Paraíba, Ana? Eu não vi quem. Da Paraíba não tem quase ninguém. Tem uma Olimpíada da Paraíba aberta lá, eu não vejo ninguém falar da Olimpíada. Então, não, Ana Oliveira é do Paraná. Não é a OCZM, não, Lucas. Tem uma Olimpíada que a Paraíba é a Olimpíada Pessoense de Matemática, é a OPM. Ela está com inscrição aberta, tá? E ninguém fala dela. Essa da Cajazeira está todo mundo falando. Tá? Nem publicar no Mate Show e a inscrição está aberta. Aliás, quero aproveitar já para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Ainda não divulguem, tá? Nos grupos. Pode divulgar entre os círculos restritos. Eu estou fazendo um calendário olímpico porque aquela Olimpíada o BMPeros, ele só fala de Olimpíada Nacional. E eu estou fazendo a Olimpíada que interessa para nós, tá? Eu não vou falar da Olimpíada de Estratégia Militar, nem da Olimpíada de ambientes marinhos. Estou falando de Olimpíada que o povo que faz Podemos interessa. Não que vocês não possam interessar por essas Olimpíadas, aí essas vocês olham lá no BMPeros, tá? É o site do BMPeros. Inclusive, o Renan, ele acompanhou a fundação do Podemos. Não sei se vocês sabem disso. O Renan do BMPeros. Inclusive, o Renan, ele falava muito comigo, ele gostava do nosso projeto, inclusive divulgou a gente várias vezes. Acontece que o Renan foi para um rumo mais empresarial. E eu falei para ele, Renan, não faz isso não. Transforma o BMPeros numa ONG. Falava para o Renan transformar, ele quis transformar numa empresa e deu certo. Né? Deu certo, tá ganhando dinheiro. Talvez é o melhor que faz isso no Brasil. Não tem ninguém. Depois você me passa isso. Não tem ninguém no Brasil que faz o que o Renan faz. É aqui, ó, tá vendo? Você vai em oportunidades. Aí tá meio desatualizado isso, tá? Eu vou pedir desculpa para vocês por não conseguir atualizar sempre. Então, aqui tá em calendário. Olha o meu calendário, que bonitinho que tá. Só que tá meio desatualizado. Ó. Tem tudo que acontece cada dia. Ó. Por exemplo, domingo foi ontem a avaliação global desta Olimpíada, cerimônia de premiação da OMO. Olimpíada de Raciocínio Lógico começou no sábado. Então tem tudo aqui. Ó. Hoje sai o resultado da Olimpíada Feminina, e aí tudo que tem, tá vendo? Então é diferente do BMPeros, porque tem as Olimpíadas regionais. O BMPeros não tem. Então aqui tem, ó, a Olimpíada Pessoense de Matemática, fim de inscrição. Então vocês dão uma olhada aqui, ó, a Cajazeira. Então, no site do Podemos tem tudo. E tem as Olimpíadas regionais também. Também está desatualizado, tá? Aqui tem as Olimpíadas. Não vou conseguir atualizar tão cedo.
Então, aqui tem as Olimpíadas Regionais, que a inscrição é aberta, ó. Tá vendo? O Cuco. O Cuco, acho que foi prorrogada a inscrição. Acho que a inscrição tá aberta. A Olimpíada é essa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olimpíada Pessoense de Matemática. Aí tem o site. A do Distrito Federal também está com inscrição aberta. Ó. Tem as Olimpíadas aqui. Além disso, vocês podem ver aqui no próprio Oportunidade, só clicar em Oportunidades e não na Home. Aqui tem, lá embaixo tem todas as Olimpíadas de inscrição aberta. Ó. Inscrição aberta para Olimpíadas de terceiros, porque eu não coloquei as do Podemos, e Olimpíadas regionais. Está aberto a inscrição a Cuco para aluno de São Paulo, a Pessoense para aluno da Paraíba, a OMDF do Distrito Federal e a Cajazeira, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Quem é da Paraíba tem duas Olimpíadas, disponíveis para quem é do Ceará, olha, tá vendo? Então aqui tem esse site que é bem direcionado. Não vou conseguir atualizar ele com a mesma frequência. Inclusive, se tiver voluntários para me ajudar nessa minha demanda, eu não estou dando conta. Que vocês puderem me ajudar, tá? Tem coisas, por exemplo, que alguns podem me ajudar, tipo fazer o ranking do Olimpimate. A Olimpimate já está corrigida. Tem um desafio corrigido, eu não consegui fazer o ranking até hoje. Então, se alguém puder colocar lá na planilha as notas para mim, só falar para mim, eu faço isso. O que você está falando, Thiago? Eu não vi. Depois você manda de novo. Então, por exemplo, o ranking da Olimpimate, se alguém puder me ajudar. Otávio. Hã? Eu tava falando do ranking mesmo, do ranking da Olimpimate. Então, eu vou te mandar a planilha do Excel, se você puder colocar as notas para mim, porque eu não estou dando conta. É muita coisa. Então, eu vou te mandar hoje. Hoje, mais tarde, eu preciso organizar. Aí, a única coisa que você precisa fazer eu vou abrir, já abri uma coluna, eu vou te mandar as notas dos alunos, você vai ter que só olhar num lugar e pôr no outro. Por que eu vou fazer? Eu vou te mandar a planilha do Excel e os print eu vou mandar os print do Moodle. Aí eu vou te mandar os print e você coloca lá. Aí é só colocar a nota mesmo, o resto eu faço, que o resto é rapidinho, tá? É porque eu não dou conta de colocar todas as notas, eu não estou conseguindo, tá? Bom, vamos lá, vamos começar a fazer o BRL nono ano. Ó, Alexandre III Magno, Alexandre... Uma dica da UBRL é que o texto não é muito útil para resolver a questão, tá? Isso aqui é o modismo, a UMIF também tem isso, apesar que eu estava olhando o MIF do ano passado, foi muito melhor. Isso aqui você não usa, tá? É só que... Então, você pode tentar ir direto para o enunciado e ignorar o resto e começa a ler aqui, ó, utilizando uma balança de dois pratos, quantas pesagens, no mínimo, seu professor Aristóteles deveria fazer para que fosse possível identificar a moeda mais leve? Bom, tinha que ler esse pedaço aqui, entretanto, ó, então vou recuperar esse pedaço. Tem 30 moedas, tem 29 que tem o mesmo peso e uma que tem um peso diferente. Como que eu faço esse tipo de coisa? Tá? A OIN. A OIN é uma Olimpíada muito bem feita, viu, pessoal? Eu fiquei impressionado com a qualidade da OIN. É muito difícil uma Olimpíada tão bem feita igual a OIN. Muito bem feita, é uma Olimpíada assim, nota 10 a OIN. Muito boa. Muito boa. Depois vocês dão uma olhada. Amanhã eu vou dar uma aula do torneio Meninos da Matemática. Eu vou corrigir a prova da OBM de 2016. A OIN Itabirana, é muito bem feito, tá? Então vamos lá. Para fazer esse tipo de problema, você vai sempre dividir em 3 grupos. Eu vou pôr 10 bolinhas aqui, 10 bolinhas aqui, 10 bolinhas aqui. E é igual ao algoritmo. Se os pratos ficarem equilibrados, você sabe que a bolinha com peso diferente está aqui, concorda? Se os pratos ficarem desequilibrados, você sabe que tem uma bolinha um pouco mais leve. Então, você vai olhar qual prato ficou para cima, tá? Você olha o prato que ficou para cima e a bolinha está no prato que ficou para cima, a bolinha mais leve.
Então, o que você faz? Você vai escolher o prato onde tem a bolinha mais leve, tá? Então, o prato que tem a bolinha mais leve, suponha que seja esse, certo? Então, vocês entenderam que eu vou conseguir descobrir em qual dos montes vai ter a bolinha com uma pesagem? Conseguiram entender isso? Primeira pesagem, eu já entendi onde que está a bolinha. Então, eu posso dizer as outras 20 bolinhas eu sei o peso, e aí vou fazer mais uma pesagem. Esse tipo de questão sempre cai nessa Olimpíada aqui. Agora a gente tem um problema. A gente tem que pesar 10 pratos, tá? 10 bolinhas. Então, 10 não dá para dividir por 3, certo? Então, eu teria que pesar, por exemplo, 4 bolinhas, 3 bolinhas e 3 bolinhas. A minha sugestão é sempre botar o número que é diferente de 3, ó, 3 mais 3, o 4 separado. Eu não vou colocar em prato, vou colocar para fora, tá? Bom, veja, a bolinha pode estar ou num desses pratos ou ali para fora. Então, vou fazer mais uma pesagem. Agora, presta atenção. Essa pesagem, vamos colocar a pior das hipóteses, que é ter 4 bolinhas. Na pior das hipóteses, eu vou pôr 2 bolinhas aqui. Não, mentira. Uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui e 2 bolinhas aqui. Certo? Então, veja, eu fiz uma pesagem, 2 pesagens, 3 bolinhas. Se eu tiver sorte, tá? Se eu tiver sorte, tem 25% de chance de ter sorte, terminou na terceira pesagem. Se eu não tiver sorte, é só pegar essas 2 bolinhas e pesar de novo. Então, em 4 pesagens, eu consigo descobrir a moeda mais leve. Deu para entender esse tipo de questão? Como que faz? Alguma pergunta, algum comentário? Então, tem que dividir em grupos de 3, tá? Tem que dividir em grupos de 3 e tem que sempre pensar na hipótese pior. Caiu, só que no do oitavo era um pouco mais difícil, tá? Deixa eu pensar uma coisa. Estou pensando aqui se alguém tiver alguma ideia melhor, porque se eu sei que é mais leve, não é isso mesmo. Esse tipo de questão sempre me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu a vida inteira desconfiei desse tipo de questão aqui. Esse tipo de questão tem uma coleçãozinha da editora Ática, dos anos 80, final dos anos 80, que explica esse tipo de coisa. Foi a primeira vez que eu vi essa questão, foi no início dos anos 90. Então, ó, Ana, Pedro, Davi e Samuel se encontram numa fila de cinema para assistir Os Vingadores Ultimato, não necessariamente da mesma ordem. Então, vamos lá. Parece questão da OBI, tá? Parece questão da OBI. Então, vamos lá. Quem não se identificou, identifica no chat, pessoal. Estou vendo que tem 13 pessoas, mas tem 3 que não se identificaram. Pedro não é o último nem o primeiro. Então, eu tenho quantas pessoas? 4. Eu sei que o Pedro não é o último nem o primeiro. O Pedro não é o último, o Pedro não é o primeiro. Ana chegou com bastante antecedência, a Ana Farto, né? Lá do Paraná. Ana chegou com bastante antecedência. Então, você concorda que se a Ana chegou com muita antecedência, ela não é a última da fila? A única coisa que eu sei é que ela não é a última na fila. Davi chegou após Ana. Então, Davi não é o primeiro da fila, tá? E aí eu quero ordenar esse tipo de coisa, tá? Então, Pedro não é o último nem o primeiro. Então, Pedro é uma dessas 2 casas aqui. A Ana chegou com bastante antecedência. A gente pode supor que ela está nos primeiros lugares, tá? Davi chegou logo após Ana. Então Davi e a Ana, eles têm que ser um atrás do outro, tá?
É claro que dá para vir e chutar os lugares. O que a gente já sabe daqui é que a Ana é o primeiro lugar. Mas a gente só sabe que a Ana é o primeiro lugar porque está escrito aqui. Então não dá para ter certeza que a Ana é o primeiro lugar. Tavanga chegou com bastante antecedência. Tá. E se os outros 3 também chegaram com antecedência? Percebe que essa informação é meio complicada? Eu sei que o Davi chegou depois, logo depois a Ana, então acabou. O Davi chegou logo após a Ana. E o Samuel, sabe? Não sei se vocês conhecem o Samuel, ele é lá de Vitória, no Espírito Santo. Samuel das Virgens, não tô brincando. E ele não chegou até agora nessa aula. É meio enrolado, tô brincando. Tá? Pessoal, quem chegou depois precisa se identificar. Tem gente aí que não se identificou. Não precisa ter medo de identificar, não tem problema nenhum. A gente não vai mandar um cartão Elo para vocês, tá? Tem gente que fica com medo, fala, não vou me identificar no chat, não. Vai que eles mandam um cartão Elo para minha casa, certo? Então vamos lá. Ano é o tempo que o planeta Terra completa sua volta em torno do Sol. Nesse período, a Lua descreve 12 rotações em torno da Terra. Que? A Lua faz 12 rotações em torno da Terra? Cada rotação da Lua em torno da Terra é considerada o mês do ano. Eu nunca ouvi falar nisso. Isso é verdade? Nossa, como eu sou ignorante. É verdade, claro que é verdade. Claro que é verdade. É as fases da Lua. Mas não é um mês, é 28 dias. É 28 dias. A Lua dá uma volta em torno da Terra, por isso que tem as fases da Lua. Mas não é 12, não é? É quase 14. Por isso que eles chamam a Lua de mulher de fases, porque coincide com o período menstrual da mulher. Tem muita associação cultural dos indígenas da Lua com a mulher. Aí, uma das coisas interessantes é que não sei se vocês sabem que as coisas têm gênero, né? Gênero, não vamos entrar em polêmica de internet, as coisas, vamos falar de português. As coisas têm gênero. Por exemplo, cadeira é a cadeira. Cadeira é feminino. Janela é feminino. A janela. Porta é feminino. A porta. Mas, por exemplo, o quarto é masculino. O quarto. O relógio. O computador. Então, é o sexo das coisas. O gênero das coisas. O gênero. Em outras línguas muda. Não sei se vocês sabem disso. Quando vocês vão estudar espanhol, por exemplo, cor. Aqui, cor cor é A, né? Cor é feminina no Brasil. Nos países que falam espanhol, cor é masculino. É el color. Color? El color. É o cor. É masculino. Então, quando você estuda outros idiomas, você vê que o gênero das coisas muda. Teve um período que eu resolvi estudar 5 idiomas. Estudei italiano, alemão, francês, mas eu gostava de comparar uma língua com a outra. E aí, o que eu comecei a perceber? Que os gêneros, aprendi, são diferentes. Mas eu percebi que em todos os idiomas, lua era feminino e sol era masculino. Em todos. E eu fui pesquisar sobre isso. Lua é sempre feminino. Aí um dia eu estava vendo isso na aula e perguntei ao professor, por que lua é sempre feminino e sol é sempre masculino? Aí o professor me respondeu, porque a lua menstrua. Entendeu? Claro, foi um jeito dele responder. Então, a lua é sempre feminino, em qualquer idioma. E isso é interessante, né? Por isso que é a lua e não o lua. Então, mas essa questão de idiomática é muito interessante, tá? É muito importante você saber que não pode traduzir ao pé da letra. Quando você vai traduzir, isso é uma coisa que eu aprendi. Quando eu fui fazer meu exame de proficiência no mestrado, como é que funciona o exame de proficiência? O exame de proficiência no mestrado que eu fiz, você podia usar o dicionário. E só eu passei no exame de espanhol. Ninguém passou no exame de espanhol, eu passei. Mas por que eu passei? Porque você não pode traduzir ao pé da letra. Você tem que ir traduzindo e tentar entender o texto e escrever com as tuas palavras. Entendeu? Não dá para você traduzir literalmente.
entendeu? Eu falei isso pro Gabriel, não sei se ele está aí. Você não consegue traduzir literalmente, você tem que pegar e entender o que o texto está falando e traduzir com as tuas palavras. Aí eu consegui passar tranquilo. Por quê? Porque eu lia, entendia, escrevia com as minhas palavras. E assim que eu faço tradução de provas, eu ponho lá no Google Tradutor, o Google Tradutor me fala um monte de coisa esquisita, aí eu tento entender o que está falando, eu vejo se tem coerência, claro que às vezes eu posso entender errado, mas eu tenho que, é uma coisa complicada, e aí você traduz. Senão, você corre o risco de traduzir igual traduzir o livro do Thomas Hobbes, né? O livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, ele traduz assim, a vontade do povo. A vontade do povo, em inglês, é General Will. Aí eles traduziram, segundo o General Will, tem um livro do Thomas Hobbes que está falando, segundo o General Will, claro que o Brasil estava no regime militar, então dá para justificar, mas o General Will era a vontade do povo. E a vontade do povo, no livro do Thomas Hobbes, passou a ser a vontade do general, né? O general, a opinião do general. Vamos consultar aqui nosso militar da reserva, o General Will, certo? E é interessante que vocês não estudem só matemática, tá? Conhecer as obras filosóficas é muito importante. Por exemplo, Thomas Hobbes é um dos nomes mais importantes no estudo de ciência política. Ele não vai falar de política eleitoral, ele fala de ciência política. E ele tem uma obra chamada O Leviatã. Essa obra é básica. Você não precisa ler a obra, que é muito chato, mas você tem que ler sobre essa obra. Eu acho que esse é um conteúdo para quem entra no ensino médio, precisa saber. Ir lá e ler o Leviatã. O que fala o Leviatã? Não só o Leviatã, o espírito das leis do Montesquieu, na mesma linha, certo? O contrato social do Rousseau, entendeu? O Príncipe de Maquiavel. Então, conhecer as grandes obras da humanidade faz parte. Isso faz parte do conhecimento do ensino médio de humanas. Vamos lá. Aqui tem um padrão. 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. E qual é o próximo padrão? Eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com o texto? E quer saber o valor da hashtag. Alguém tem uma ideia de como possa ser isso? Como que pode ser esse padrão? Então, esse tipo de questão pode ser qualquer coisa. Tá? Tem até uma crítica na revista do professor de matemática, se vocês me lembrar, eu mando, desse tipo de questão. Esse tipo de questão é uma questão mal feita, tá? Com todo respeito ao cara que elaborou. Porque hashtag pode ser qualquer uma das alternativas. Até porque não tem absolutamente nenhuma relação com esse texto aqui. Então não dá para saber o que o cara quer. Essa é uma questão aqui de adivinhar. Então, vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3? Não dá para saber, tá? Então, questão mal feita. Não tem o que falar, não tem o que descobrir padrão. Por exemplo, fala para mim. Olha aqui, ó. 2, 2, 3, 5. Qual que é o próximo número? 2, 3, 5. Qual que é o próximo? 8. Beleza, a Laura pensou no 8. O Gabriel pensou no 7. Beleza. O que a Laura pensou? Sequência de Fibonacci. Ou 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3. Já o Gabriel pensou na sequência dos números primos. Certo? Eu vou colocar 2, 5, 23. 23. 52. Sei lá, qualquer coisa. Entendeu? Você pode. Não tem como. Não tem regra, você não está falando nada, você não está dizendo que é uma PA, que é uma PG. Então, aquela questão. Então, não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. Isso mesmo, Mari. Mário, Maiara, não sei. Eu sempre confundo os avatares dos 6, eu sei que é sempre avatar da Casa da Coruja. Bom, em um certo supermercado, a assistente do corredor, Agnes, organizou 4 pilhas, cada uma com 8 fardos. Cada fardo com 64 rolos de papel higiênico Branca de Neve.
em formato retangular e colocou um prêmio em seu centro. O sorteio seria 72 dias após o início da promoção e levaria o prêmio àquele cliente que comprasse mais papel higiênico. Ao se distrair com o celular, a assistente Agnes derrubou por completo 3 pilhas de papel higiênico, sendo 2 delas em uma lateral e outra na outra lateral, mais uma pilha, fazendo aquela bagunça. Qual foi a perda de Agnes? Resposta: ela não perdeu nada, porque derrubou, depois bota de volta. Entendeu? Zero resposta. Então vamos lá. Essa questão, outra questão bem complicada. Então vamos lá. Agnes derrubou 3 pilhas de papel higiênico, tá? Derrubou 3 pilhas. Cada pilha tem 8 fardos, tá? Cada pilha tem 8 fardos. Cada fardo com 64 rolos. Então, cada pilha tem 8 vezes 64, certo? Ela derrubou 3 pilhas, tá? Sendo 2 delas em uma lateral e a outra na outra lateral, mais uma pilha. Então, ela derrubou 4 pilhas, pessoal. Ela derrubou 4 pilhas, né? Sendo 2 delas em uma lateral e na outra lateral mais uma outra pilha. Não, é 3. Ela derrubou 3 pilhas. É só fazer essa conta. 3 vezes 8 vezes 64. Então, 3 vezes 512. Certo? Sabe como é que eu faço 8 vezes 64? Eu faço 3 mais 6, 9. Potência de 2. Eu tiro o log do 8 e do 64 para fazer a conta de vezes. Ok? Alguma pergunta dessa questão? Mayara, mas se você pensar nas potências de 2 é mais fácil ainda. Porque você ainda está fazendo conta, eu não fiz nenhuma. Eu só fiz uma conta de mais. O que é um quadrado mágico? O quadrado mágico é uma tabela quadrada de lado n, onde a soma das linhas, colunas e diagonais é constante. Na aula de lógica, o professor Abiás, da cidade do Barro Duro, no estado do Piauí, levou um desafio. E aí quer fazer aquela conta ali. Essa questão parece uma da Olimp Mate. Veja, todas as somas de linhas, colunas e diagonais é a mesma. Então, vamos somar uma linha, uma coluna, tá? Que é essa aqui. Vai dar 30 essa soma. Então, todas as outras somas são 30. Concorda? Então, é só ver o que falta para 30. 6 mais 22, 28. Então, A igual a 2. Concorda? 16 mais 2, 18. Então, aqui é 12. 13 mais 12, 25. Então, aqui é 5. 22 mais 5, 27. Então, aqui é 3. Certo? Só fazer isso? Né, Mayara, sua tanker? Certo? Então, vamos lá. Sou tanker também. Você é tanker. Nós somos tanker. Então, B vale 5, D vale 3, o A vale 2, o C vale 12, menos 4, tá? Então, aqui vale 15, aqui vale 14, certo? Então, 15 mais 14, 29. 29 menos 4, 25. Que é 5 ao quadrado. Tá certo? Depois eu explico o que é tanker, Yasmin. Na verdade, tanker é uma palavra inventada, tá? Mas tem uma história por trás. Tanker é assim, você é demais. É uma palavra que foi inventada por um candidato a vereador no comício, tá? Ele estava falando, essa é uma cidade progressista, evoluída, e não sei o quê, estava elogiando, e o povo aplaudindo. Aí ele falou, essa é uma cidade tanker. Aí o povo foi à loucura. Tanker. Aí ninguém sabia o que era tanker, né? Mas o povo concorda, né? O povo vê as palavras que não sabe, eles concordam. Já viu no Big Brother? Eles falam que as palavras... eles concordam com tudo, né? Aí foram perguntar para ele o que é tanker. Falar, não sei, eu gostei da palavra, falei e beleza. Ó, a professora Andréia pediu para seus alunos prestassem atenção no padrão estabelecido no nome dos países abaixo. Em seguida, pediu que seus alunos determinassem a sequência de letras representadas aqui.
Então tem que seguir um padrão, certo? Então, ACS, ACS. A primeira letra deve ser S. Terceira letra, EZA. Começa com SA, já acabou. Nem precisa ver o resto. Mas vamos olhar. O N, NU, próximo é o L, que pula 2. E o AN toca por I. Hoje o Talibã domina o Afeganistão. Eles não iam arriscar, né? Então, Sali. Tô brincando, pessoal. Brincando. Bom, vamos tentar não ler o texto. Tem um gráfico aí. A gente tem um monte de questão para interpretar. Isso tem cara daquelas questões de Enem. Não sei se vocês já viram o SAT, que é uma prova dos Estados Unidos. O SAT, esse tipo de questão aqui, é na prova de inglês. Eles põem um gráfico e mandam interpretar. Ó, os valores em dólares sobre unidade de processamento representam 200% a mais que móveis de madeira. Vamos lá. Unidade de processamento, móveis de madeira. Representa 200% a mais. Então, não é, né? Porque para ser 200% a mais, tinha que ser o triplo. Concorda? Que 200% a mais é o triplo? Que é o valor mais 100% mais 100%. É estranho, né? Somar 200% e ser o triplo. Somar 100% é o dobro, tá? Isso é estranho. As pessoas meio que confundem, tá? Os valores em dólares sobre equipamentos de telecomunicação representam 480 a mais que móveis de metal. Não é, né? Porque será que é? Não sei. Para ser 480% a mais, tem que ser quase 6 vezes. 4 vezes 6. 6 por quê? Isso aqui é quase 500%. Então seria o sexto. Então não pode ser. Equipamento de telecomunicação. Cadê? Perdi. Móveis e metal é 4. Equipamento de telecomunicação é 19,1. Então aqui é 5 vezes. Menos de 5. Então não pode ser 480% a mais. Teria que ser, no mínimo, 24. Quer dizer, teria que beirar 24 para dar certo. Não, eu posso comparar. 480 mais ou menos 500. Ali não é nem 5 vezes, ó. 4,1 vezes 5, que seria 400% a mais, daria 20,5, tá? 20,5 é maior que 19,1, então não pode ser. Os valores em dólares sobre placas de circuito de computador representam 500% a mais os valores de dólar que revestimento em vinil. Então, 500% a mais é 6 vezes. Então, vamos lá. Revestimento em vinil para piso de azulejo, 2,5. Vamos fazer 2,5 vezes 6. 15. Então, vamos ver. Placa, circuito de computador é 12,5, não pode ser. Aqui é 500%, mas não é mais 500%. É mais 400%. 500% de 2,5 é 12,5, certo? Mas 2,5 mais 500% é 2,5 mais 12,5, é 15. Então aqui é falso também. Tá? O valor em dólar de peça para computador é 275 a mais do que peças para carro. Vamos lá. Peça computador, 3,1. Peça para carro, 2,3. Não pode ser, né? 275, porque não é nem o dobro. Então, isso aqui é falso também. Então, cadeira com armação de madeira e móvel de metal. Cadeira com armação de madeira está aqui. Móveis de metal está aqui. Deve ser essa, né? Porque está falando que é 95% a mais.
Então, é de 2,5 para 4. Será que de 2,5 para 4,1 é 95% a mais? Calcula aí para mim, 95% a mais é 95% a mais de 25. 2,5, 95%, mas parece que não. Parece que vai dar mais que isso. Que o dobro é 5. Também está Aqui errado. 4,8. Então, também está errado ali na 4,8. Que é 4,1. Será que eu fiz alguma coisa errada? Vamos fazer as contas de todos. Vou fazer as contas de tudo. Tá? Vamos fazer uma tabelinha e fazer todas as contas para vocês aprenderem a fazer as contas, tá? Vamos fazer. Letra A. Unidade de processamento móveis de madeira. Então, móveis de madeira, 2,9 bi. Eu vou multiplicar para dar 200. Então, é multiplicar por quanto? 1 mais 2. Certo? Letra B. E vou ter que comparar com unidade de processamento, que é 5,6. Agora, letra B. Móveis de metal, 4,1. Eu vou multiplicar por 1 mais 4,8. E vou comparar com 19,1. Tá? O outro é revestimento em vinil para peso, 2,5. Eu vou comparar com placas em circuito de computador, 12,5. Peças de carro. Peças de carro, 2,3. Eu vou comparar com peça de computador, 3,1. E móveis de metal. Móveis de metal. Eu vou comparar com cadeiras com armação de madeira. Eu vou multiplicar agora por 1 mais 0,95. Vamos fazer essa conta agora. Todas. Vamos lá. Vamos lá. Dois vírgula nove vezes 3, 8,7. 4,1 vezes 5,8. 23,78. Vocês entenderam a conta que eu estou fazendo aqui? Entenderam a conta que eu estou fazendo? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu estou fazendo crescimento percentual. Tá? Ah, mas não foi assim que eu aprendi porcentagem. Sim, mas esse é o jeito de fazer porcentagem. Se você quiser fazer porcentagem por regra de 3, você fica uma semana fazendo, tá? Porcentagem em nível de ensino médio, você não faz em regra de 3. Tá? Você faz usando esse tipo de relação. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Agora vamos comparar aqui. Esse é maior, esse é maior, esse é maior, esse é maior e esse é maior. Espera aí. Fiz certo ali? Aqui é o contrário. Ninguém me corrigiu. Aqui é 2,5, 4,1 é do outro lado. Aqui é 2,5. Certo? Alguma dúvida nisso que eu fiz aqui? Fala aí, galera. Fala pelo menos não, sim. 4,875. Não. Muito obrigado, Mirelita. Milenita. De nada. Ó, vamos lá. É tudo a mais, né? Então não tem alternativa, concorda? Concorda comigo? Concordo. Não tem alternativa? Mas concordo também. Aí, ó. Ó, fiz todos os cálculos percentual, nenhuma deu. Nossa, a terceira questão dessa prova sem resposta. Essa prova aqui foi muito mal feita. Eu acho que o cara estava fazendo sozinho igual eu faço um monte de coisa. E aí chegou na última prova, ele fez correndo. Porque
Otávio, Terceira questão problemática nessa prova. Pode falar. mas se ficar sem resposta, aí, tipo, não dá nada? Uai, eles costumam anular. Mas eu percebi, eu achei uma questão errada no concurso. Num concurso. Na aula de semana passada. E não foi anulada. E a questão tá errada. Eu já verifiquei todo jeito. Caiu no concurso. Estava errada. Ninguém reclamou. Ficou. Certo? Bom, não vou ler o texto de novo. Ana Baiana acredita no poder da Lua e cria um código secreto sobre as fases da Lua. Cheia 3, crescente 3, minguante 3. É outra questão que não tem resposta. Tá? É outra questão que não tem resposta. Quer dizer, essa prova é muito mal feita, essa prova aqui. Essa prova está chegando no nível de ser imprestável. Essa aqui é a quinta questão aqui, ruim na prova. A prova inteira mal feita. Entendeu? Como que deixa uma prova inteira mal feita? Essa questão aqui é uma outra questão porca. Qual o número que substitui? Qualquer um. Então, qual é a lógica disso aqui? 3, 3, 13, qual que é o próximo? Alguém tem uma ideia? Uai, deve ser, né? Mas como eu já falei, pode ser qualquer coisa. Isso é uma questão horrível, tá? Isso é uma questão horrível. Outra questão horrível. Essa prova é muito mal elaborada, muito mal. As outros níveis até que foi razoável, mas essa aqui, imprestável a questão. Ó, jogo da velha, certo? Aqui tem a historinha sobre o jogo da velha. João Pedro e Simas são dois irmãos. Em um belo dia, em casa, quando estava sozinho, decidiram brincar de jogo da velha. Simas, representado por X, e começa o jogo. Abaixo uma sequência finita das jogadas dos meninos. Se fosse possível jogar em 2019 jogadas, qual seria o elemento que aparecia nessa jogada? Eles vão apagando, né? Eles vão apagando. Vão fazendo 2019 jogadas. O que não fala aqui, olha para você ver, o que não fala não é pobre na complexidade, Gabriel, é uma questão errada. Essa questão aqui também está errada, tá? Por quê? Não está falando que é um padrão. Olha aqui, eles estão jogando, beleza. Qual é a resposta aqui? Qualquer uma, tá? E eles não estão jogando o jogo da velha. Tá, eles jogaram aqui, 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 beleza. E eles estão apagando? Não fala, entendeu? Não é só isso o problema. Ninguém está falando que vai repetir essa jogada aqui. Então, essa é uma questão muito mal feita, tá? Então, o que está querendo dizer? Que eu tenho um fenômeno periódico repetindo de 4 em 4. Então, eu tenho que pegar 2019, achar o resto. Se o resto for 1 é esse, se o resto for 2 é esse, se o resto for 3 é esse, se o resto for 4 é esse. Essa sendo uma prova imprestável, porque todas as questões são problemáticas. Entendeu? E não aconteceu nos outros níveis. Nos outros níveis foi bem feito, tá? Então, vou dividir aqui por 4. Vocês sabem que achar o resto da divisão por 4 nem precisava colocar a centena. Eu podia dividir só 19 por 4. Mas tudo bem. 1 por 4, 0. 19 por 4, 4. Sobra 3. Se sobra 3, a jogada é essa aqui. Certo? Não, não é o A. Ah, não, peraí, tá errado aqui. Aqui é resto 0, né? Está certo, Mayara. Aqui é o resto 0, aqui é o resto 1, aqui é o resto 2, aqui é o resto 3. Certo? Não. Tava certo. Tava certo. Aqui é resto 1, resto 2, resto 3, resto 4. Múltiplo de 4 aqui tá certo. Certo? É a letra D mesmo. Tá certo? Isso aqui é um fenômeno periódico. Só que não está falando que eles vão manter o padrão. Estão percebendo como a questão é problemática? Não está falando que mantém o padrão. Tem que falar, senão está errada a questão. Mas você entende, né? Um professor elabora uma Olimpíada Nacional com fim lucrativo e não tem esse cuidado. A Olimpimate isso não acontece. Tá? Não tem questão. Tem questão problemática, sim, na Olimpimate. Mas eu sei é muito menos do que essa prova inteira comprometida. Aqui também é para preencher o quadrado mágico e ver qual é o número que está faltando em cada lugar.
Então vamos lá. 3 mais 2, 5. Mais 2,5, 7,5. Então aqui também é 7,5. Então eu vou ver o que está faltando em cada coluna. Então mais 2, 3. 3 para 7,5. 2,5, né? Não, 3,5. Não, mentira. 4,5. Só fazer a conta. 3 mais 4, 7. Então aqui é meio. 2 mais 4, 6. Então aqui é 1,5. 1 mais 3, 4. Então aqui é 3,5. É só somar. 4,5, 3,5, 1,5 e meio. Então vai dar 2. Vai 2, 6, 9, 10. Soma é 10. Certo? Essa questão tá certa, tá? Essa questão aqui tá perfeita. Não tem problema. Engraçado que nenhuma das outras provas foi tão mal feita quanto essa do nono, tá? Nenhuma delas. Todas foram muito boas, mas essa... Ó, as balanças estão em equilíbrio. Siga as dicas abaixo e resolva a expressão algébrica. O triângulo representa o terceiro número primo. Terceiro número primo é o 5, concorda? Então, triângulo vale 5. Onde tem triângulo, vale 5. O círculo e o quadrado, um representa o dobro do outro. Beleza. Então, vamos lá. Nem precisava falar isso, concorda? Que não precisava falar? Porque se eu tenho dois círculos e o quadrado, um é o dobro do outro. Então, não era dispensável falar isso. Então, círculo vale 20, né? Para equilibrar com 20, então o círculo vale 20. E aqui o círculo vale 20, e o quadrado vale 40. Vamos ver se deu certo. Nem precisava dessa última balança, mas aqui está confirmando o que a gente tem. Então o círculo vale 20, quadrado vale 40, triângulo vale 5. Eu tenho que resolver essa expressão numérica fofinha aqui. Então, elevado a meia é raiz quadrada, concorda? Concorda que elevar a meia é tirar a raiz quadrada? Sim. Eu só troco por raiz quadrada. Aí 20 mais 40, 60. 65. Raiz de 64, 8. A questão também boa, tá? Assim, o texto não está muito bem escrito, não, mas a questão está perfeita. Pô, ela seria melhor sem a segunda dica. Seria melhor se... Mas assim, eu achei essa prova muito mal feita. Olha, se eu mandasse um aluno meu, eu juro para vocês, tem um aluno meu, que eu não vou contar quem que está elaborando para mim algumas questões para a Olimpíada Sul-Mineira de Matemática. Ele não faz nenhuma questão mal elaborada com essas aqui, viu? Nenhuma. A pior dele é melhor que a melhor questão dessa prova. É um aluno do segundo ano de ensino médio. Ó, o professor Aquiles levou uma proposta bem legal para seu turno da escola. Descobrir quanto seria o valor numérico correspondente à soma das figuras. Olha aí, outra questão complicada. Como é que eu vou descobrir o valor dessas figuras? Não tem resposta. Aí, ó. Não. Se você pensar, se você pensar a respeito desse tipo de questão, esse tipo de Não questão fala nada, requer nenhuma dica. teste de QI psicotécnica. Não, Ávila, vamos torcer para não ser nada. Essa questão aqui não tem resposta. Qualquer uma pode ser a resposta certa. Muito mal elaborado. Essa prova aqui tem umas 4 questões que aproveito. Tá? O resto é inqualificável. Muito mal feito. Tá? Não sei. Alguém tem ideia do que pode ser? Então, não é que é uma questão difícil, é uma questão mal feita. E o que tem a ver os planetas aqui? Não sei o que tem a ver os planetas. Botaram planeta no meio. Isso aqui não tem nada de raciocínio lógico, tá? Raciocínio não é isso. Bom, e se eu contar os lados? Dá certo? Não dá porque aqui tem 10. Se eu disser que aqui é 5.
Aqui é 4, aqui é 3. Dá? Não dá. Não tem resposta, tá? Não tem resposta. Então, sim, eu fico muito triste da gente ter Olimpíadas. Igual, por exemplo, a gente tem uma Olimpíada de Matemática Financeira que não cai matemática financeira. É uma Olimpíada caríssima e não tem matemática financeira na prova financeira. É impressionante. Aquilo não é matemática financeira. Eu vou inventar uma prova de história por só questão de matemática. Eles fizeram. Olimpíada Brasileira de História. Aí você vai ver, não, só cai matemática. Certo? Na Olimpíada de Matemática Financeira não cai nenhuma questão de matemática financeira. Não cai nada. Não tem nada. E tudo que tem na Olimpíada... Lá é uma prova de administração, contábeis. Aquela prova de matemática financeira não cai matemática financeira. É um absurdo aquela prova. Entendeu? Você pode olhar a prova do começo ao fim. Acho que na prova, acho que 30% dela dá para falar que é questão de matemática financeira. 30%. O resto não é nem matemática, tá? Bom, vamos analisar as questões. Essa questão, razoável, tá? Essa questão tá errada, porque eu só consigo resolver por causa da dica. Essa questão não tem resposta. 2 questões mal elaboradas. Essa aqui, tudo bem. Essa aqui, tudo bem. Essa aqui, tudo bem. Essa aqui não tem resposta. Essa aqui não tem resposta. Essa aqui tá mal escrita. Dá para adivinhar o que ele quer. Essa prova, se fosse um exercício de elaborar uma prova que eu dou na faculdade. Na faculdade. Se eu der na faculdade uma prova, elabore 10 questões. Essa prova o aluno seria reprovado. De dependência. Agora eu quero fazer uma questão boa, que eu do 8º ano, eu peço que vocês esperem. O professor, aquela última questão tinha que dividir o nome em grupos de 2. É? Porque eu não vi todos, mas dividindo em grupos de 2, ia sobrar uma letra em cada nome. E cada grupo contava como um. Eu não vi em todos, mas alguns funcionou. Aí se o professor falar assim, era minha proposta fazer esse tipo de coisa, não serve, tá? Tá, não deu certo. Em grupo de 2, né? Não, grupos de 2 letras. Tipo D-O-M-I-N-G. Aí Você sobraria o falou O. grupo de 2, eu tô fazendo grupo de 3. Se for isso aqui é 3. Pode ser. Pessoal, eu vou fazer uma questão, que essa questão é boa, tá? Da prova do 8º ano, que ficou mal feita na outra aula, porque estava com pressa. Que é uma questão do 8º ano, tá? Essa aqui. E para quem não sabe fazer, isso aqui é um diagrama de correlação lógica, tá? Então, eu peço que prestem muita atenção no que eu vou explicar aqui, porque esse tipo de questão eu ponho sempre no Olympimate também, só que aqui eu vou ter que terminar de desenhar. Um problema dessa questão aqui, tem um problema sim. Eles não desenharam o número suficiente de colunas. Eu preciso desenhar aqui. Que são 3 variáveis.
Então, presta atenção que vocês têm muito a aprender com essa questão, tá? Então, vamos lá. Na cidade de Antagorda, no Rio Grande do Sul, aconteceu algo que virou notícia em todos os jornais. As 3 irmãs se casaram com os 3 irmãos, não necessariamente na mesma ordem. As meninas trabalham cada qual com uma única profissão, sendo elas, deu a profissão, e as profissões dos homens são... Então, veja. Vamos fazer, tirar os dados. Eu vou chamar os dados de esposa, vamos por aqui, ó, esposa, marido, tá? E profissão do marido. Aqui em cima eu tenho que fazer tudo, cruzar com tudo, tá? Aqui ficou faltando aqui é a profissão da esposa, então tem que ser aqui. Nessa coluna aqui eu vou ter que repetir a profissão do marido. E nessa coluna aqui eu vou colocar o marido. Deu para entender como é que eu fiz? Eu coloquei 3 variáveis aqui. A variável que eu não coloquei, eu coloco na primeira casinha. Na segunda casinha, a variável que vem aqui. E na terceira casinha, a variável que vem aqui, no horizontal. Então, coloquei os dados. Agora, eu vou colocar os nomes na tabela, tá? Eu vou colocar o nome das mulheres Dona Cé, Abelina, Benedita e Dona Céu. Os irmãos Jacinto, Pólio e Vicente. Tem que colocar aqui de novo. Jacinto, Pólio e Vicente. As meninas trabalham cada uma com cada profissão. Então, a profissão da esposa é professora, cabeleireira e manicure. Já os homens são eletricista, bombeiro e policial. Tá? Agora, presta atenção. Essa questão é muito boa. Presta atenção. O que eu vou fazer aqui? Dona Céu, cabeleireira. Então, Dona Céu e cabeleireira, eu vou pôr S. Então, Dona Céu, profissão da esposa, cabeleireira, eu vou pôr S. Não é casada com Pólio. Então, Dona Céu não é casada com Pólio, na qual ele é policial. Então, Pólio é policial. Então, vamos lá, marido Pólio, profissão do marido, policial. Deu para entender o que eu coloquei aqui? Eu coloco SN, tá? A Brilina não é casada com Vicente. Então, a Brilina não é casada com Vicente, que é eletricista. Então, Vicente é eletricista. Vicente é casado com Benedita. Então, vamos lá. Marido e mulher. Vicente é casado com Benedita. Que essa não é manicure. Então, Benedita não é manicure. Espera aí. Benedita não é manicure. Deu para entender os dados que eu tirei? Deu para entender? Sim, sim. Agora Entendi. eu vou fazer igual um sudoku, tá? Eu não... Ah, não, mentira. Vou fazer o seguinte. Onde tiver o S, eu vou circular. E na linha e na coluna do S, dentro do meu quadradinho, é tudo N. Então, a primeira etapa é fazer isso aqui. Onde eu pus S, na linha e na coluna, eu ponho N. Entenderam essa etapa? Agora, eu vou pegar e eu vou pôr S nos lugares vazios, que tem um só na linha ou na coluna. E vou completar com N onde for necessário. Olha ali, ó. Já achei aqui. Já achei aqui. Concorda que eu já completei 3 casinhas? Para completar o resto, eu tenho que fazer uma tabela adicional. Na tabela adicional, eu vou pôr as minhas 4 variáveis. Tem que fazer a tabela adicional, tá? ESP, MAR, Prof MAR e Prof ESP. Então, tenho que fazer a tabela adicional. E eu vou colocar uma das variáveis aqui.
Tem até revista que eles vendem desse tipo de questão, tá? Tem revista. Eu tô até com ela aqui, ó. Revista inteira só tem esse tipo de questão. Ó. Problema de lógica. Tá vendo? Até na capa aparece. Isso chama problemas de correlação lógica. Então vamos lá. E não teve nenhum no nono ano. Então vamos colocar aqui os dados. Espera aí, deixa eu diminuir. Vamos colocar ABDC. Vamos lá. O marido da Ambrilina é o Pólio. O marido da Benedita é o Vicente. O marido da Dona Cel é o Jacinto. Aí eu tenho marido e a profissão do marido. A profissão do Jacinto é bombeiro. A profissão do Pólio é policial. E a profissão do Vicente é eletricista. Certo? Ok? Ainda está no mercado? Não entendi. Tá, mas como é que... A revista. Hã? A revista que o senhor falou? Acho que não. Não, essa revista aqui é edição número 22. Ela era semanal. Não sei se ainda vende. Tá? Mas talvez é fácil de achar, porque deve ficar encalhada naquela época. Agora vamos marcar. Mas como é que eu vou saber a profissão delas? Ah, tá dizendo aqui, ó. A Ambelina, ela é manicure. A Benedita não precisa nem fazer o resto. Nem precisa fazer o resto. A Ambelina é P, não sei o que é P, professora. E a Dona Cel é cabeleireira. Então vamos lá. Pólio é bombeiro. Pólio é policial, falso. Ambrilina é professora, falso que ela é manicure. Dona Cel é manicure, não, é cabeleireira. Pólio é casado com Ambrilina, certo. Jacinto é eletricista, não, Jacinto é bombeiro. Então, isso. Certo? Deu pra entender? Na internet não tem, não. Ah, se eu quiser preencher o resto do gabarito, pode. Pode, se eu quiser preencher, é só ir olhando aqui, ó. Ambrilina é casada com o policial. Então, sim. Benedita é casado com o eletricista. Dona Cel é casado com o bombeiro. Jacinto é casado com a cabeleireira. Pólio é casado com a manicure. E aqui sobra só esse. E o eletricista é casado com a professora. Vida de pobre. Bombeiro é casado com a cabeleireira. E o policial é casado com a manicure. Aí só preencher com N o resto das casinhas. Está preenchido o nosso diagrama de correlação lógica. Tá bom? Ok? Ok. Ok. Tá. Pessoal, eu vou dar aula da UMIF daqui a 15 minutos nesse mesmo link, tá? Vocês estão dispensados, se quiser. Se quiser participar da aula da UMIF, ela começa nesse mesmo local, nesse mesmo link, em 20 minutos. Vai ficar ligado aqui, eu só vou desativar a câmera. Vai ser às 3h30? Vai ser às 3h30, que é 20 minutos, tá? Tá bom, então até Tá, daqui até daqui a 20 pouco, minutos. Otávio. Até daqui a pouco.
Tem aula sim.
Pessoal, vou aguardar mais 5 minutos, tá bom? Para ver se vem mais gente. Aquele pessoal que sempre vem não tá aí ainda. A gente já vai começar, viu? Vocês viram que eu fiz postagem nova no Instagram? Só que eu não coloquei assim, new post. New post. Espera aí, eu preciso interromper e recomeçar a gravação.